Câmara dos Deputados agora tem o parecer dos trâmites, né, dessa discussão. Existe sim, Sandra. O Senado Federal está sistematizando as regras eleitorais no novo Código Eleitoral completo. Então, a primeira vantagem disso tudo é você compilar em quase 1.000 artigos toda a legislação eleitoral, que ela é muito fragmentada. Ela está em diversas leis que foram construídas, algumas até antes da Constituição e outras posteriormente. Então, essa de saída eu vejo como uma grande vantagem. E tem muitos itens, né, a serem analisados realmente. Alguns são, acho que 890 artigos, ou quase 900 artigos, né? E aí precisa estar tudo nesse parâmetro, seguindo a legislação, e que seja praticada a tempo, né? Outra vantagem, né? Você uniu toda a legislação num código único e você petrificou na regra da lei, né, escrito, né, no direito positivo, os precedentes do TSE. Então, como o TSE entendia esse tipo de conduta? Vamos botar aqui na lei. Como o TSE entende aquele outro tipo de conduta? Vamos botar, visando dar uma segurança jurídica maior, seja ao candidato, seja ao cidadão jurisdicionado. Doutor Marcelo, agora eu vou entrar em alguns pontos que eu, pelo menos, considero polêmicos. Você pode dizer melhor que a gente se são ou não. Por exemplo, liberação de pesquisa eleitoral no dia da eleição. Hoje tinha que parar na sexta-feira, né, ou na quinta. Guariz, boa tarde. Boa Exatamente tarde. Isso. Há uma divergência e, pelo parecer do relator, ele libera as pesquisas até a véspera do pleito. Existia um pedido para travar uma semana antes, existia um outro pedido para travar 72 horas antes, e ele mantém o que acontece hoje, né, de poder soltar até a véspera da eleição uma pesquisa. É um tema polêmico, mas o parecer do relator encaminha nesse sentido. Mas agora essa aqui me chamou muita atenção. Vai liberar a propaganda dentro das igrejas. Como se não houvesse, né? Mas agora vai oficializar, é isso? Vai ser mais transparente, talvez? O Rio de Janeiro tem alguns precedentes sobre esse tipo de conduta. Há aqueles que defendam que a propaganda ostensiva dentro de templos religiosos, ela seria também um abuso e, portanto, estaria sujeito à cassação da chapa, do registro ou do diploma, a depender aí do tipo de ação. O Rio julgou nesse sentido aí em alguns momentos, o TSE sempre reformou essas decisões para dizer que não há essa prisão legal, é válido, portanto, para o TSE hoje, campanha dentro de templo religioso. Mas, por exemplo, aqui no rádio, né, vamos falar da imprensa de uma maneira geral, tem os horários todos estabelecidos para cada partido, né? Não só na propaganda toda, que é de meia hora ou de 20 minutos, dependendo da legislação eleitoral, como na distribuição dos partidos também durante a programação do rádio e da televisão. Mas agora, a parte do abuso que você citou, doutor Marcelo, realmente não é. Afinal de contas, ali está fazendo uma reunião de pessoas, né? Um culto, vira um comício. Não é uma vantagem para um político ter isso liberado, por mais que já acontecesse antes de virar lei? Vamos lá, Guariz. Eu acho que a questão da mídia, né, que você citou, é um pouco diferente, porque as rádios e TV são concessões do poder público. Existe uma lei que assegura a utilização durante o período eleitoral aos partidos, não só durante o período da legislação, mas aquele comercial que tem todo o semestre, os partidos, etc. E ela distribui as regras dentro de uma lógica, né? Bancada, tempo TV, proporcional, e há uma indenização aos meios de comunicação pela União sobre o tempo que cede aos partidos políticos. Então essa tem um viés específico, uma regulamentação própria e uns precedentes muito sedimentados ao longo do tempo. Já os abusos, eles são cláusulas até um certo ponto subjetivas. Porque quais são os abusos? Meio de comunicação, próprio, poder político, poder econômico. E não há uma definição exata do que vem a ser cada um deles. Daí a discussão. Existiria a possibilidade de ter um abuso dentro de um templo religioso que fosse suficiente para caçar uma chapa ou um registro? Até hoje, não se entende assim. Como que esses abusos se entendam? Por exemplo, quando você usa, por exemplo, uma rádio pública, fica defendendo incisivamente uma candidatura, quando você acaba tendo material de campanha sem os registros contábeis e fiscais, é o abuso
primeiro dos meios de comunicação, o segundo do abuso do poder econômico, e o abuso do poder político é quando as máquinas entram para defender este ou aquele candidato de forma muito violenta, digamos assim, praticando o que a gente chama de condutas vedadas, cuja gradação delas leva, em última análise, a uma cassação. Esse é o quadro de hoje. Uhum. O código pode fazer alguma alteração, mas é como a gente trabalha no dia a dia. Agora, tem um detalhe importante que também está sendo tratado, é o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral, que vai ser uma realidade, mas precisa também estar bem regrada em relação ao novo código. Então, Sandra, primeiro que até hoje não se discutiu isso. Segundo, que as eleições de 2024 são as primeiras que o tribunal criou uma regulamentação sobre isso. E já é uma discussão até que ponto você pode limitar, criar, fiscalizar esse tipo de conduta. Terceiro, dada a relevância do tema, estão querendo levar lá no Código Eleitoral e criar lá uma diferenciação entre as propagandas comuns e aquelas que sofreram algum processo de alteração, adaptação, roteirização, né? E classificá-las de forma diferente. Uhum. Essa é a proposta do relator. É muito difícil saber o que hoje é o melhor, o que não é o melhor, mas é um assunto que tem que ser enfrentado. Mas nós não temos precedentes, nunca tivemos isso em nenhuma eleição e vamos enfrentar pela primeira vez em 2024. Deve ter muito embate em relação a isso, né? Porque nem todo mundo vai querer expor ali que é uma propaganda feita pela inteligência artificial. Lembrando aqui que esse novo código que nós estamos conversando não entram, né, suas regras, o que forem alteradas, para as eleições deste ano. Porque a Justiça Eleitoral, na direito eleitoral, tem um ano, tem que ser feito um ano de eleição. Não vale para esse ainda. Não, ficaria lá para 2026. Porque, por exemplo, né, a questão da desfiliação, né? A gente já tem 30 e tantos partidos que eu perdi até a conta no Brasil hoje. E o partido serve para o deputado, para o vereador, para o prefeito, para o senador, para todo mundo, para o presidente, para todo mundo se eleger. Só que falando geralmente no poder legislativo, muitas vezes se troca de partido, né? Tem as janelas partidárias. O que tem proposto hoje é que quem mudar de partido perde o mandato, é isso, doutor Marcelo? Essa é a regra geral para o legislativo. Legislativo. Executivo, ele pode mudar de partido, de sigla partidária a qualquer tempo, sem que isso gere a perda do cargo. Para o legislativo, não. Como o mandato é do partido, a regra é aquele que se desfiliar durante o curso do mandato perde por infidelidade partidária, exceto na janela eleitoral, que é o que você citou e é o que nós estamos vivendo hoje. Então, até o dia 6 de abril, vale o troca-troca dos vereadores, vale mudar mais de uma vez, mas o que vai valer é a última filiação que eles tiver até o dia 6 de abril. Outra mudança também que consta no relatório é a respeito de crimes comuns que forem praticados por candidatos, né, na contagem do prazo de se são ou não inelegíveis, né? Esse eu acho que é um grande avanço dessa reforma. Aliás, são alguns bons avanços. Criar uma regra mais clara na questão da filiação, criar uma regra mais clara da questão do regramento interno dos partidos. E esse que você citou, por exemplo, às vezes você tem mandatos que começam e a pessoa perde os direitos políticos no curso do mandato, né? Ou mandatos que perdem no primeiro dia do mandato. E o efeito é o mesmo, porque para fins de impedir o acesso ao cargo, o dia é o da diplomação. Uhum. Tudo que acontece da diplomação até a próxima eleição só fica para o próximo pleito. Uhum. Daí a intenção de você fixar todas as penas como se fossem 8 anos. Ou seja, quem não puder ser candidato tem que cumprir dois períodos eleitorais completos de não poder se candidatar, e assim vai valer para todo mundo, independentemente dos momentos interruptivos, né, dessas condições de elegibilidades plenas. Isso vai facilitar, né? Na hora de se homologar isso ou não, né? Porque antes cada um tinha uma pena, né? Claro, para a gente, que é operador do direito, já é muito difícil, às vezes, em alguns casos, muito processo, liminares, efeitos suspensivos para cá, cassações, efeitos que se protraem no tempo. Imagina para o cidadão, né? Pois é. Vamos atualizar, com certeza, né, essas discussões e trazer quais serão as definições lá no Congresso também. Obrigada pela participação hoje com a gente, Marcelo, e até a próxima sexta.
Um grande abraço a você, ao Guarizo, e um bom final de semana a todos. Obrigado, Obrigada. doutor Marcelo Pellegrini, especialista em Direito Público e Eleitoral. Intervalo aqui no Estúdio CBN. CBN